né? Ninguém nunca entendeu. Totalmente aleatório. Bom, aparentemente estamos aqui com um grande fã de Michael Jackson. É verdade, cara. Breno Perrucho, eu também acho ele um bom artista. Ele é, mano. É só a galera mais infantil que não gosta muito dele, nunca entendi porquê. Mas seja muito bem-vindo, meu amigo, meu muso inspirador, Breno Perrucho. Bom, obrigado, velho. Todo mundo já deve conhecer você, porque você teve uma ascensão meteórica na sua carreira, tá? Mas eu gostaria que antes de você falar quem que você é, de onde você veio, do que se alimenta, afinal está bem gostosinho, eu gostaria que você fizesse uma dedicatória decente no meu livro. Eu vou editar, você escreve uma mentira aí pra mim. Agora, é só isso aqui? Ao ilustríssimo... Escrever qualquer mentira aqui sem mostrar depois. Ao ilustríssimo... Ao ilustríssimo. Isso, vai, eu vou editar pra você. Não, mas peraí, mas você vai falar o que eu tenho que escrever? Uhum. Não, mas aí não pode, pô. Não pode. Tem que vir do meu coração. Não, aí vai ficar ruim. Porque... Você não confia no meu sentimento por você. Não confio. Eu achava que você ia ter mais confiança na minha pessoa. Ilustríssimo, tesudo... É verdade, isso eu realmente não colocaria. Pit Money. Tá bom. Meu muso inspirador. Ai, caralho, tá bom. Beijos no grelo, de Breno Perrucho. No grelo? Grelo. Obrigado, cara. Podia ser períneo, né? Aí, ó. Porque eu não tenho... Mano, você tem umas expressões que, sinceramente, não sei de onde é que você tira isso. Sinto-me lisonjeado. Rapaziada, livro foda. O que eu ensino não te ensina. Breno Perrucho, ele que é fundador da Jovens Negócios. É verdade. É verdade. Vendeu 20% do canal pro Primo Rico por 1 milhão. Da empresa, né? Olha. Tudo. Não Tudo, só o primo surrupiou tudo, velho. Ele levou o combo. Receita de livro aí, todo combo, mano. Vídeo, infoproduto, imersão, tudo você escolhe. O primo, ele é o maior escritor de prefácios do mundo, né? Eu acho que ele... É verdade. Cara, se somar todas as páginas de prefácio, dá mais do que o livro dele, eu acho. Provavelmente que todos juntos, né? Assim. Exatamente. Cara, eu tava fazendo uma leitura diagonal ontem, já confesso que... um livro muito da hora, muito didático, até eu entendi o que estava escrito aqui. E aí, eu separei uma pergunta aqui, que é... Se você não fosse eunuco, né? Caso você não fosse eunuco, ou seja, você tivesse uma cacetola e acabasse tendo um filho, nasceu um boneco, igual aconteceu comigo, o que não poderia faltar na educação dele? Uau! Isso eram as perguntas desconcertantes que você pediu para a sua audiência mandar, porque realmente não, essas foram as minhas. Essas foram as minhas. Eu abri para caixinha de pergunta lá no meu, falei, vamos desconcertar o Breno. Se eu tivesse um filho... Ai, eu amo ele. Ai, ele é demais. Ai, ele mudou minha vida. Eu falei, é desconcertante, ô asno. Caraca. Aí só eu consegui escrever 3 aqui, velho. Tá, se tivesse um filho agora... É, um boneco. Nasceu o boneco. Eu acho que primeiro, o financeiro ia estar tranquilo, né? Você é uma pessoa que ia ter educação, ia ter tudo, só que a minha vida ia deixar de ser tranquila, né? Porque assim, eu tenho um monte de coisa ainda que eu quero fazer. Eu quero passar alguns meses fora viajando, eu quero poder conhecer outras experiências. Até aqui, basicamente, o que eu fiz foi trabalho, com a cabeça de eu vou dar conta do máximo que eu conseguir para resolver a questão financeira, para que eu tenha liberdade depois para aproveitar o resto da minha vida da forma como eu quiser. E a maior parte das pessoas que pensam um pouco diferente, fala, eu vou aproveitar tudo enquanto eu sou jovem, depois eu resolvo o financeiro e quando deixa para depois você começa a ter mais responsabilidade, você começa a ter menos tempo investido em projetos e você acaba postergando o momento em que você realmente vai ter a sua vida para aproveitar. Mas, irmão, encapar o bichinho aqui, porque isso não vai acontecer não, a gente só está teorizando, né? Porque... Você não fez vasectomia? Não. E você também não é eunuco. Então é bom encapar, as crianças nascem, pessoal. Mano, muito cuidado. Realmente muito cuidado, se você acertar no orifício correto, nasce mesmo. Nasce mesmo. Então, um ensinamento que você pudesse dar pra ele, do tipo... Pro meu filho? Pro seu filho, nasceu o moleque. Fala, coisas que eu ensino ou não ensina. Tá bom? Eu acho que... Porque senão você vai ficar explicando tudo que tem no livro, ninguém vai comprar o livro. Né? O principal ensinamento, vai. Aquele que não pode faltar. Eu acho que base para qualquer pessoa é humildade. Isso é uma coisa que meu pai falava muito pra mim. Meu pai nunca foi ninguém bem sucedido. Ele achava que a melhor forma de você conseguir ganhar dinheiro era tipo jogando na loteria. Então ele jogava todo mês na loteria, mas... Ele já tentou o jogo do bicho? Deve ter tentado, já, provavelmente. Mas, então, e ele era engenheiro, ele não era uma pessoa bem sucedida nos padrões sociais, nem nada, mas ele era uma pessoa muito sensata.
E ele me trazia isso, né? Filho, você precisa ser humilde. Você precisa tratar todo mundo bem, você não é melhor do que ninguém. Sim. E acho que quando você entende que independente de classe social que você viva, você começa a perceber que o dinheiro que você ganha, ele não necessariamente diz sobre você ser uma pessoa melhor ou não. Ele simplesmente diz que você foi remunerado por você ter aplicado um esforço em promover alguma dor que foi solucionada no mercado. E isso não quer dizer que você é uma pessoa superior ou não, mas a consequência de você ser gente boa é que você aumenta as suas chances de você ganhar dinheiro também. Olha que doideira. O meu pai mesmo, através de uma história, ele me falou sobre quando ele estava na escola, e meu pai era muito nerd. Cara, já foi até em programa de televisão, com tão inteligente que ele era para responder perguntas, curiosidades e tal. E tinha um amigo dele que não era nada nerd. E esse amigo, ele começou a ir mal nas provas. E aí o meu pai começou a ajudar ele para estudar e ele conseguir bem. Não só esse amigo passou de ano, como ele veio a se tornar fundador de uma grande marca de roupas que hoje tem em todo shopping, chama Elos. Já ouvi falar. Com 2 L's e U. Exato. Eu sei, conheço, já tive umas calças. E aí teve um momento que meu pai ele foi demitido, ele trabalhava no metrô, lá no Rio de Janeiro, o metrô foi privatizado, foi mandado embora, e meu pai ficou desempregado. Daí ele foi conversar com esse amigo, meio que tipo para desabafar, sem esperar receber nada em troca. E esse amigo que tinha muito carinho pelo meu pai, e o fato dele ter ajudado tanto ele lá atrás... Seu pai passava cola pra ele, basicamente, é isso? É isso? Não é a forma como meu pai me falou, mas... E aí esse amigo dele falou, Eugênio, se você espera que eu vá ouvir isso e deixar você desempregado, você está absolutamente enganado. Você é bom, você vai trabalhar comigo. E aí meu pai começou a vir toda semana do Rio de Janeiro para São Paulo para trabalhar com ele, cara. E o fato disso ter acontecido... Aí deu uma melhorada no padrão de vida. Não mas assim, mas o meu pai ainda era... Classe média? Ou média? Média apertada. Média apertada. Classe média, tô ligado. Então, o que aconteceu aqui foi que o fato do meu pai ter sido gente boa, sem esperar receber nada em troca, ele ter sido humilde para reconhecer que porque ele era mais inteligente no sentido de fazer uma prova, ou porque ele tinha sido chamado para um programa de televisão, meu amigo dele não, isso não dizia respeito a nada em absoluto sobre a forma como ele deveria lidar com o outro. Até porque, de fato, esse amigo dele, por mais que ele não tivesse ido bem na escola, se tornou uma pessoa infinitamente mais bem-sucedida do que meu pai. E o fato disso ter acontecido, ele ter sido gente boa, fez com que ele pudesse não passar por um momento tenebroso na sua vida, onde ele foi demitido, de uma forma tão ruim, porque ele foi empregado logo depois. Né? Então, e ele foi empregado sem pedir emprego, né? Sem pedir. Só pela empatia que o cara sentia por ele. Exato. Se acontecesse alguma coisa com você e estivesse falando, Brenão, preciso trocar Lascou uma ideia. a bike, caiu a corrente. E vamos tomar um chopp, cara. É E assim, e aquela coisa, obviamente, você não vai esperar que eu te ajude com nada, você não vai pedir que eu ajude com nada. Eu ia pedir sim. Mas tudo bem. E não tem problema também. Se a gente se conhece, a gente confia no outro. Exatamente. Cara, tipo, sei que você é um cara do bem, que você não vai, se tem alguma coisa errada acontecendo contigo, não é porque você é uma pessoa que você fez isso com essa pessoa ruim. É porque coisas ruins acontecem pra todo mundo, né? E se a gente tá numa posição de ajudar quem a gente gosta, que bom que a gente ajude, então. Excelente. Eu estava lendo o seu livro, confesso que eu já tinha tomado uns caramelos a mais, e aí eu pulei a introdução dele, que você faz um paralelo entre a história do Harry Potter Sirius, com educação. Foi. Aí a pergunta que eu anotei aqui, puta, é foda, eu fico bebendo e lendo. Qual alucinógeno você tomou para atingir tamanha maluquice? Foi a pergunta que eu escrevi aqui, cara. Ontem à noite. Não foi eu vim preparado. Cara, eu acho que eu sou alucinado naturalmente, assim. Por Harry Potter. Porque pra mim, acho que tem paralelos infinitos que você pode fazer com a vida real, lendo um livro de ficção de crianças, basicamente. Cara, que maluquice. Eu não tenho esse poder de abstração. Eu paguei muito pau. É? Apesar de eu ter pulado. Porque eu não assisti. Acho que isso pra tudo, eu não cara. assisti, eu não entendi bosta. Não, mas você pode levar isso pra qualquer coisa, assim. Eu acho que os maiores aprendizados que eu tive... Insights, normalmente foram quando eu estava buscando conhecimento sobre coisas que o insight era de outra parada. Vou dar um exemplo absolutamente away, tá? Funil de vendas. Você pega o conceito de funil de vendas, você estuda marketing digital. Mas, por exemplo, a gente estava batendo um papo antes de começar aqui, falando, putz, a gente está solteiro, está saindo, entendeu? Cara, eu encaro o relacionamento Breno Perrucci. como um funil de vendas, mano. É Você quando ainda as pessoas... é bi ou não? Hoje são mulheres, mano. Vai, mano, vende teu peixe aí, velho. Mais mulheres mesmo. Quero ser... Arroba Breno Perrucci. Foi esse tipo de caralho, velho. Nunca me fez pelo na vida, velho. Ele é um danadinho. Puta, eu só falo bosta. Vai, continua. Funil de vendas é quantas pessoas você aborda para começar o contato. Entra no funil. Meio de funil é quantas pessoas você consegue pegar um número de telefone
para você começar, de fato, a marcar um date. Fundo de funil é quando converte, entendeu? Então, para mim, é tipo uma alegoria perfeita para você pegar uma área da sua vida que ela é pertinente para todos nós, relacionamentos, todos nós, eventualmente, vamos ter, só que você aplica um conceito do marketing digital. Harry Potter foi a mesma coisa. Eu estava tentando pensar, caramba, como é que eu consigo dizer que nem sempre, às vezes, até as piores coisas, elas podem ser um impeditivo para que a gente consiga os objetivos que a gente quer. Mesmo a gente tendo passado por várias coisas ruins, a gente ainda pode conseguir chegar lá. E aí, o Sirius, olha que doideira, ele foi acusado por um crime que ele não cometeu, dele ter assassinado os pais do Harry, dele ter dado a informação que diria a localização dos pais do Harry lá pro Voldemort. E ele foi jogado numa prisão chamada de Azkaban, né, que tem dementadores. E esses dementadores, esses seres encapuzados, sombrios, eles têm um poder de sugar da pessoa qualquer resquício de felicidade que ela tem. Caramba, então, se você rock and roll! Da hora, eu gostei. Vai. Então, se você tá perto de um dementador, você vai se sentir triste, cara. Como se você não tivesse motivo pelo qual viver. E o cara passou 12 anos nessa prisão guardada por dementadores. E não tirou a própria vida? Então, a maior parte das pessoas que passam tanto tempo, elas ou enlouquecem, ou então tiram a própria vida, porque elas não têm sentido pelo qual viver. Mas ele não, porque ele tinha um porquê. Ele sabia que ele era inocente, cara. Ele não tinha mais coisas ruins sobre o que diz melhor. Ele não tinha mais coisas boas pelas quais os dementadores iam sugar dele. Ele tinha perdido os melhores amigos da vida dele. O sobrinho que ele tinha, o Harry, achava que ele era um assassino. Todos os amigos dele achavam que ele era um assassino. O cara, literalmente, quando ele chegou na prisão, ele já estava na merda. Porque ele já tinha perdido tudo que era dele. Então os dementadores não tinham nada pelo qual sugar. Mas ele só tinha um objetivo, um porquê. Que ele iria fugir daquela prisão, eventualmente. E ele iria expor o verdadeiro criminoso, que era o Pedro Pettigrew. E aí, ele chegou no momento, 12 anos depois, em que ele se transformou num cachorro. Ele ficou tão desnutrido por ficar tanto tempo sem comer que ele foi capaz de passar pela barra da prisão e escapar. Ele foi a única pessoa que conseguiu escapar de Azkaban. E ele encontrou o Harry, ele recebeu o amor do Harry e ele eventualmente conseguiu alguma coisa pela qual viver. Tudo porque ele tinha um porquê. Então a moral dessa história que eu começo o livro é: quando o nosso porquê é grande o suficiente, mesmo os momentos mais sombrios, nem eles podem nos derrubar. Que história linda, gente! É meio estoico, né? Esse conceito assim de que você tem que ser dono da própria parada e não deixar as influências externas te lascarem, né? Tomarem controle da sua vida. Acho que o que acontece com a maior parte das pessoas é se vitimizar. Culpa o governo, culpa o Lula, culpa o Bolsonaro, e aí você começa a justificar a sua falta de ação por conta de algo que você não tem controle. Mas isso é tipo uma coisa muito ruim de você levar a sua vida. Porque pensa, se você sabe o que você quer, se você sabe o que você precisa fazer para chegar lá e você não faz por causa de terceiros, então é como se você literalmente estivesse falando: a minha vida não depende de mim. Mas quando você assume responsabilidade pelo que acontece na tua vida, você reivindica o controle para mudar o que está ruim nela. Caramba. Então, isso é estoicismo na veia. Excelente, cara. Pergunta número 3. Você prefere... eu fui piorando aqui. Você prefere 10 cuecas novas ou um lote de Itaúsa? E por que eu fiz essa pergunta agora tentando lembrar? Muito bom. Porque esse dia eu fiquei solteiro também, aí falei, preciso de umas cuecas novas, né, mano? Porque as minhas estavam tudo rasgadas, desbeiçadas. E às vezes tem umas cuecas que quando você vai sair com alguém não é legal mostrar. Não, né? Tipo, por isso que hoje eu só saio sem cueca. A estampa do Bob Esponja. Assim. A do elefantinho é um clássico. E por que eu acho que eu pensei nessa pergunta esdrúxula? Porque eu fui comprar cuecas e eu percebi que tem cueca tipo de R$100. E tipo, se eu fosse comprar 10, que era o que eu precisava, daria um lote de Itaúsa. Então, e você manja de investimentos pra cacete. De 100 ações, você tá falando. Um lote é de 100 ações aqui no Brasil. E a minha questão eu acho que quando eu pensei nessa pergunta bosta, até que ponto você abriria mão de alguma coisa que não é tão necessária assim, para investir melhor e para ter mais dinheiro? Porque nós, empreendedores, a gente sempre fica nessa gangorra, né? Até onde vale a pena eu ir? Eu acho que foi isso que eu pensei na hora que eu escrevi essa birosca, assim. Então, a gente tenta identificar o que você pensou. Você me conhece há bastante tempo. Cara, imagina. Eu acho que quando a gente tem, por exemplo, alguma liberdade, um lote a mais de Itaúsa ou menos não vai fazer diferença na sua vida. Mas cueca faz, velho. Faz muito, mano. Porque já aconteceu várias vezes
Um rasgadão. Não, tipo, eu falo, cara, eu saí do banho, vou pegar minha cueca, cadê? Tá tudo lavando. Eu falo, puta, tô precisando de cueca, entendeu? Não consigo ter o suficiente pra passar a semana. Então, nesse caso, eu acho que Você vale não mais... vira ao contrário, não? Não usa... Você nunca usou cueca do avesso, velho? Chama não que eu queria, né, Eu velho? tenho que ensinar tudo pra essa juventude. É verdade, velho. Esses caras não são independentes ainda. Mas, mano, tipo, de verdade, pra mim, você quer me agradar é meia e cueca, brother. Você pode, esse é melhor do que você me dar dinheiro, melhor do que você me dar algum presente de casa. Eu juro, velho. Eu prefiro. Você ia adorar minha tia Mirtz, então ela me dá umas cuecas da Lupo. Tá ligado? Aquela verde musgo. Mano, aqueles presentes quando você é criança, você fala, tá, puta, sério que eu ganhei isso daqui? Eu falo, velho, eu tenho tesão nesse negócio agora, velho. Tu quer me ver feliz, me dá uma cueca, entendeu? Meu Deus, vou te dar. Meu, próxima vez que você vier aqui, eu vou comprar um pack de cuecas. Boa. Do que? Da Dolce Gabbana? Eu vou te dar um abraço. Pode ser de qualquer lugar, é só ter, mano. Eu abrir a gaveta ter a sensação de, porra, eu tenho roupas hoje. Não. Limpas, né? Que eu não preciso virar do avesso. Excelente. Eu tinha anotado um negócio aqui, que é o fato de o brasileiro, médio ainda, ainda ter no seu subconsciente uma ideia de que todo mundo que tem negócio, o empreendedor, o empresário, ainda tem ainda existe esse negócio de tipo, o cara é malvadão, explorador e tal. Como é que você lida com isso? Porque você já teve bastante funcionário, né? Já rodou muito funcionário. A gente chegou a 45 pessoas, no meu momento 4 empresas. Hoje a gente está com 20 pessoas, uma empresa, mas o resultado 5 vezes maior do que quando tinha 45. Mas... E os mimizentos, como é que você lida com esse tipo não, acho que primeiro, vamos quebrar algumas coisas. É porque aqui. Na internet eu sofro também um pouco de tipo, meu Deus, parece que você está explorando a pessoa. Mas na verdade, na minha concepção, quem está correndo o risco sou eu, né? Quem pode quebrar sou eu. Então, é um pouco justo. Vamos colocar uma coisa aqui, ó. Ninguém vai trabalhar para você se ela não está acordada de que as condições daquele trabalho previamente foram alinhadas. Então, por exemplo, se você combina, seu salário vai ser de R$5.000. Você não vai ter obrigação de trabalhar X horas por dia, mas você tem que fazer uma entrega dentro do prazo. Normalmente esse é o modelo que as maiores empresas modernas fazem hoje, não fica batendo ponto. E aí a pessoa ela chega lá e fala, beleza, estou feliz com o meu salário de R$5.000, estou feliz em essa demanda, essa carga de trabalho aqui. Se houver um desalinhamento no sentido de o empresário está pedindo mais dessa pessoa e essa pessoa não quiser continuar fazendo isso, não é que ela está sendo explorada, é só que ela precisa reconhecer, putz, o contrato não está sendo mantido ali, ele está sendo, de certa forma, violado. Daí essa pessoa tem duas opções. Ou ela sai dessa empresa e vai buscar uma outra que o contrato não seja violado, ou então ela começa a ver isso como uma oportunidade para que ela absorva essa nova responsabilidade, mostre que ela é capaz de fazer mais e, eventualmente, consiga até ser melhor remunerada porque ela está mostrando que ela não se resume só àquele coquetel de tarefas que foram combinados no momento do acordo do contrato. Então, primeiro, o empresário, o Lula falou há pouco tempo aí, de que o empresário não trabalha, né? Porra, só que você vê. Se você vai criar uma empresa, é você que vai colocar o dinheiro para investir no negócio. É você que vai contratar as pessoas que vão montar a operação, que vão tocar a operação. É você que vai ter todo o risco caso as coisas derem errado também. E você vai trabalhar pra caralho. Porque quando você pega a estrutura organizacional de uma empresa, as únicas pessoas que não trabalham são aquelas que são sócias e que conseguiram delegar tudo. Mas para você conseguir delegar tudo é muito difícil. Por exemplo, hoje eu preciso estar todo dia na empresa ainda. Quantas horas você trampa por dia? Por dia? Acho que talvez 6 horas por dia, 7 horas por dia. Eu te sigo. Trabalho umas 10 no mínimo. Não começa. Mas é porque hoje, sabe, já tem 20 pessoas fazendo a parada. No começo era de 4h30 da manhã até 10 horas da noite, todo dia, de segunda a segunda. Só que só era eu. Então você precisa compensar o fato de você não ter alavancagem humana. Você não tá só com. Você só tá com o seu tempo naquele momento. Agora eu tenho o meu tempo multiplicado por 20, né? Porque eu tenho outras 20 pessoas fazendo a parada. Então, mas você é insubstituível. Por enquanto. Porque, por exemplo, quando você olha para o que hoje dá mais dinheiro para o business, eu preciso fazer vídeo, eu preciso estar fazendo stories, eu preciso estar formando audiência para continuar entrando dinheiro. Mas quando você olha, por exemplo, para o que o Nigro está fazendo, ele já tem milhares, centenas de milhares de clientes que ou são assinantes da Finclass, ou então que fazem parte do fundo lá da Arca que ele tem, ou então, sei lá, fala uma outra parada aí, tipo... ele tem quase tudo. E aí, uma vez que a pessoa entra nesse pipeline de produtos do Grupo Primo, e ela gosta do serviço, ela conhece, é muito mais fácil para ela se manter gerando LTV, gerando receita, gerando resultado para o negócio. Explica o que é Lifetime Value para aquela câmera ali. LTV, como o Pete falou com esse inglês praticamente sem sotaque, Lifetime Value of a Customer. É basicamente todo o dinheiro que o cliente deixa no seu negócio durante o seu período de vida útil. Então, por exemplo, se você tem um restaurante,
sei lá, um espoleto da vida. E aí você coloca ele perto de uma escola. Daí o aluno que entra nessa escola entra no primeiro ano do ensino médio, fica até o terceiro ano do ensino médio. São 3 anos, né? Então, o cara ele vai ficar 3 anos consumindo no teu negócio ali, no espoleto, toda semana, por exemplo. Quando você pega todo o dinheiro que ele deixou no negócio ao longo desses 3 anos, você tem o LTV dele. Mas, no caso... Como é que surgiu o LTV mesmo? Já até esqueci disso. Mas no caso do, por exemplo, o Grupo Primo, você pega um cliente, ele vai aprender educação financeira na Finclass, ele vai investir com a Portfel, que é a consultora financeira, ele vai comprar cotas do fundo da Grão, tipo da Arca, ele vai, assim, tipo, fazer parte de um coquetel de produtos que, independentemente do Thiago continuar fazendo vídeo no YouTube ou não, ele vai continuar gerando receita. É claro que a velocidade de crescimento e a receita do negócio ainda tem uma participação relevante no Thiago, só que se ele parar... E tem o Perini também. E tem o Perini também. Mas se eles pararem, ainda tem todos esses centenas de milhares de clientes que já trazem receita recorrente para o negócio. Então, no caso das jovens é a mesma coisa. A gente só precisa continuar estruturando o business de forma que, eventualmente, a participação que o Breno tem em trazer receita seja cada vez menor frente aos clientes que já entraram, já gostam dos produtos e serviços e já estão continuando a gerar receita. Porque a ideia da empresa é que ela se perpetue, né? Sei lá, você pode estar tomando esse energético aqui, aí a taurina te dá um ziriguidum no coração, você vem a óbito, né? É bom que o negócio continue. E aí o negócio continua, né? Exato. Eu queria saber como é que você... Porque eu pago um pau pra esse cara, ele é muito bom. E aí eu sigo ele, mas eu passo um pouco de nervoso. Tô abrindo meu coração aqui. Porque o bicho, ele tem uma rotina que me parece impecável. Perto da minha, porque eu nem tenho. O quanto que é importante ter uma rotina. Porque às vezes quando eu fico muito dentro de uma rotina, por ter essa mania de achar que eu sou artistinha, eu acho que eu fico menos criativo, digamos assim. Mas você consegue ser criativo com uma rotina e... Como é que você faz isso? Porque pra mim tem um conflito do caralho. Porra, mano, eu acho que, assim, acho que esse pensamento de que você não ter uma rotina te traz criatividade, eu acho que ele faz sentido, mas eu acho que é mais uma questão de como você interpreta a coisa. Porque pensa assim, ao invés de uma rotina te prender e você viver um dia de forma super estruturada, sabe? Você quer ser criativo e não pode ficar tão preso àquilo, faz uma agenda e coloca nessa agenda as coisas que você quer fazer no dia. Se você quer ter um momento para tocar bateria, ou para brisar, ou para beber, então que isso esteja na agenda. Porque quando você faz uma agenda para ter o dia que você quer, a consequência é que você vive a vida que você quer. Então é importante que você consiga acordar no mesmo horário, dormir no mesmo horário, pelo menos em mais dias do que não. Porque o teu relógio biológico acaba se acostumando com aquilo e aí acaba sendo natural para que você consiga fazer sempre as mesmas coisas. Então, no meu caso, assim, eu acordo, agora eu tô acordando 6 horas da manhã, não acordo mais 4h30. Vagabundo. Me dei o luxo de dormir uma hora a mais. Você tá muito soltinho, tá moleque. Pois é. Comecei a sair agora, era solteiro, tá ligado? Tipo, quero mais saber de nada. Não. 6 da manhã. 6 da manhã. E aí, de sábado e domingo também? Sábado e domingo, tipo... Sábado depende. e domingo, 6h15. Depende, né? Você vai num negocinho, às vezes você tá com alguém, aí você acaba dando uma... Né? Aí, mas se acaba eu tô... dando uma okay. Você... Um tic-pot break, Charlie Brown. Tá, acho que a galera entendeu aqui. Aí você não é escrito em pedra, tá? Obviamente, né? Não é escrito em pedra. Era escrito em pedra quando eu comecei, porque pra mim, na minha vida, eu só tinha um objetivo que era fazer o negócio dar certo. E aí, cara, de segunda a segunda, 4h30 da manhã até 10 horas da noite. Você não tem nada na vida ainda, tu não tem segurança, tu não tem, negócio. Se você não construiu nada, eu acho que você deveria abrir mão de tudo e focar só em uma parada. Porque, no caso hoje... Tipo, desbalancear totalmente. Desbalancear completamente. É foco 100% em uma única coisa. Porque o risco é alto de você focar 100% nessa coisa em detrimento das outras áreas, mas o retorno também é assimetricamente maior. Né? Como, estamos aqui agora, o ápice da minha carreira no podcast de Pitch Money. Né? Era isso que eu ia te perguntar. Tem alguma pessoa que te inspirou na sua carreira? Exato. Você foi uma... para, meu! Lá no começo, quando eu vi as referências sobre educação financeira, que eu falava, velho, eu quero ser que nem esse cara, eu tava vendo um pitch, um cara legal, desenrolado, fazendo várias piadas da hora. Eu falava, moleque, eu vou fazer uns vídeos pra ser que nem esse maluco aí. Mano. Meu Deus, cara. Aí ele me passou... Não, a velocidade da ultrapassagem me machucou. Eu confesso, eu tava indo bonitinho ali, chegou desgraça. Nossa, velho. Uau! Quantos seguidores você tá hoje? Sabe, a primeira vez que eu te vi, Mike, foi num evento que a gente se encontrou, acho que da Suno, de fundos imobiliários, uma parada que, tipo, sei lá, tipo, você nem me conhecia ainda, tá ligado?
Mas eu lembro que eu te vi tirando foto com uma galera lá. E eu, caralho, moleque, Lucas Pittman, ficando mó nervoso, o maluco ali na minha frente, Que brother. besteira. E aí eu fui falar contigo que nem fã, tá ligado? Eu falei, qual é, mano? Tira foto comigo. E aí você, porra, vamos, não sei o que e tal. Aí eu me lembro que tu falou uma parada pra mim, você nem me conhecia, tá ligado? Aí ele falou assim, moleque, bora invadir o palco da Suno. Isso antes dela ser minha concorrente. É verdade, é verdade. Não, e na época você não sabia se eu fazia vídeo, se eu não fazia, tá ligado? Tipo, eu falei, caralho, o cara, tipo, ele é exatamente igual ao que é fazendo um vídeo. Então, acho que, tipo, isso é uma parada maneira sua, porque, às vezes, quando você vai gravar um vídeo ou você vai ter um posicionamento social, né, nas redes sociais, você acaba sendo uma máscara de si mesmo. Eu acho que você nunca foi assim, mano. Eu acho que você é exatamente a pessoa que, na vida real, do que você se posiciona nas redes, sabe? Eu não fiz Wolf Maia, velho. Tem que ir na groselha aqui mesmo. Mas teve alguma outra pessoa que te inspirou? Pra caralho, não, 100%. Não precisa ser da internet, mas às vezes alguém da tua família, alguém que te desinspirou e que você falou, preciso me provar pra essa pessoa. Porque eu já ouvi uma história sua, mais ou menos assim, né? Teu tio que falou, cara, que me inspirou... seu bosta, vai dar errado. Aí você falou, vou provar pra esse motherfucker que eu sou motherfucker. Eu tenho... Conta essa história é legal. Então, o que eu vi? Eu vou largar a faculdade. Então... Xinga seu tio ali pra aquela câmera. Não, não, mas tem coisa que vem... meu pai também sempre me espremeu, minha família sempre me espremeu, do tipo, você é biruta, isso não faz sentido nenhum. Você vai fazer YouTube, queima filme demais, você tá louco, tipo, mano. Que coisa mais brega. YouTuber. Que vai trabalhar. Agora eu quero ser TikToker. Pois é. Aí eu acho que já ferra a família inteira. Sai da minha bota lá, sei lá como que dança aquela música. Teve alguém que ou te... Vamos pensar em... Eu já sei que seu tio, ele era um cara mais cético. Muito. E eu acho que isso teve um papel... Tá mais aberto agora. Ele é cético, mas você pagou a janta hoje em dia. Não é legal. Não, total, assim. Mas alguém que te apoiou e alguém que te desafiou, digamos assim? Eu tive 2 amigos que ativamente me apoiaram. Falando, velho, eu acho que isso aqui tem potencial, muito da hora que você tá fazendo, mete bronca. E isso foi muito importante pra mim, porque a minha família era completamente avessa. Então, minha mãe, quando eu falei que eu larguei a faculdade, chorou rios de lágrimas, porque... Hã? Chorou rios de porra. Caralho. Tô brincando aí. Eu não podia deixar essa passar. E aí, cara... Desculpa, eu perdi sua mãe. Como é que ela chama? Cristine, é uma piada. Ela não... Fica até sem graça. Ela não tem a maldade pra entender isso aí. Ela vai falar, não entendi a piada. Ela nem vai assistir o meu talk show. Eu mando pra ela. Provavelmente vai, porque ela sabe mais o que está acontecendo na minha empresa do que eu. Ela acompanha todo mundo, todas as pessoas que eu sigo ela segue também, ela sabe o que está acontecendo. É bizarro. Não, minha mãe, ela é uma baita CEO. Mas, e aí eu larguei a faculdade. E aí você vê, Era medicina que você fazia? Então, eu comecei fazendo medicina, depois eu mudei, fui para engenharia de produção lá na FRJ. Era uma faculdade boa, faculdade pública, né? Um curso legal, disputado também. E aí, você pensa, eu estudei em escola particular praticamente a minha vida inteira. Teve 2 anos só que eu estudei em escola pública. Mas a maior parte do tempo, a minha mãe e meu pai investiram para que eu tivesse uma educação de qualidade, para eventualmente conseguir passar uma universidade pública. Né? E aí, eu cheguei, consegui finalmente isso, minha mãe não precisando mais pagar, finalmente, um baita de um custo que ela tinha nas costas da minha pai em escola particular, deixou de existir. E aí eu falei, mãe, sabe, todo esse dinheiro que você gastou para minha educação, sabe eu já ter conseguido pegar na ponta dos dedos a matrícula na universidade pública, eu larguei. E a minha mãe... Você nem pediu feedback. Não. Você chegou e avisou. Só avisei. Eu tomei a decisão, fui lá, tranquei a matrícula, falei pra elas que em casa, tranquei, acabou. Pirocudo, hein? Brother, é porque, tipo, quando você... Não tô falando fisiologicamente, tô falando de... Fisiologicamente também. Mas... Com razão. Mas quando... tem que ter uma coragem do cacete, hein, mano? Mas você vê, cara, não é. Porque na minha cabeça eu não era corajoso. Na minha cabeça eu era privilegiado. Porque, você vê, na época eu tinha 21 anos de idade, tinha uma família bem estruturada, tinha comida na mesa, tinha teto sobre o qual morar, tinha cama pra dormir. Eu sabia que eu não tinha responsabilidade para cuidar de filho, não tinha nenhuma outra preocupação na minha vida. E se tudo desse errado, eu poderia voltar para a faculdade. Eu não cancelei a matrícula, eu tranquei. Então, se 2 anos tivessem passado e eu não tivesse conseguido fazer o negócio vingar, eu ainda poder voltar para a faculdade para ter aula com os mesmos professores e às vezes até para estar na mesma sala com os mesmos amigos, porque engenharia eles a galera pegam gosta, muito ADP, né? Os caras não saem, vai ficando, velho. Então, tipo, não ia fazer diferença. Mas ia fazer diferença, depois de 2 anos, eu olhar para trás e ficar me questionando
puta, e se eu tivesse tentado, velho? E se eu tivesse arriscado? Porque na prática o risco ele tava aqui, ele não existia de verdade, entendeu? Eu sabia que poderia dar muito certo, se desse certo. E se desse errado, pelo menos eu não ficar sentindo mal. Eu ia saber que, pô, eu tentei. Então, eu fiz isso, larguei a faculdade. Minha mãe foi completamente aversa do que estava fazendo, completamente contra. Todo dia que tinha que voltar à faculdade. Ela ligou chorando pro meu tio, que é o irmão dela. E aí o meu tio, ele me ligou falando, Breno, tá bom, você tá largando a faculdade, mas pensa comigo, você tá falando de dinheiro. Dinheiro é uma causa de briga entre famílias, de disrupção entre casais, de guerras, de violência. Dinheiro é a causa dos maiores problemas que a sociedade tem. Você acha que você tem credibilidade para falar de dinheiro? Você é um moleque, você nunca vai ser visto como mais que um curioso. E aí, quando ele me falou isso aqui, é aquela coisa, você fica meio abalado, né? Porque você espera ter apoio das pessoas que você ama. Mas eu poderia ter levado dessa forma de, beleza, tio, está certo, quem sou eu? Nada mais do que um adolescente ignorante, que não tem metade da experiência que você tem de vida. Ou eu poderia levar como se fosse o maior discurso motivacional que eu tive na vida e falar, eu vou provar o contrário disso daqui. Então, mano, no momento que eu larguei a faculdade, eu já estava acordando às 5 horas da manhã. Quando eu estava na faculdade, 5 horas da manhã. Por quê? Porque eu trabalhava de 5 horas até umas 6h30, 6h45 para estudar, para fazer roteiro, para gravar vídeo. De manhã cedinho estava eu fazendo isso aqui. Eu comecei o canal enquanto eu estava na faculdade. E aí depois que eu larguei, eu falei, eu vou começar a acordar 4h30 agora. Porque eu não quero que meu tio chegue lá em casa em algum momento, ou então minha mãe chegue em casa e veja eu coçando o saco assistindo Netflix. Eu vou dar o máximo de mim enquanto eu tenho esses 2 anos para fazer acontecer, porque eu não sei quanto tempo vai levar. Pode ser que leve 3 anos, eu só tenho 2. Mas eu não vou perder tempo se eu posso fazer em menos. E aí, todo dia, 4h30 da manhã, dormindo até 10 horas da noite, fazendo vídeo, editando roteiro, fazendo thumbnail de YouTube, cara. Você fazia tudo no começo? 100%, editava? 100% editava. E eu lembro uma vez que você falou que você decorava os bagulho que você falava. Hoje você tem teleprompter, tem o TP. Mas antes... Lá foram 3 fases que eu vi. Primeiro era de escrever o roteiro exatamente do jeito que ele saía. Então, no caso, estava lá o roteiro, cada vírgula que eu falava no vídeo estava escrito. Isso foi como comecei. E aí, eu tinha o roteiro aqui do meu lado, eu decorava uma frase, falava a frase pra câmera. Decorava outra frase, falava a frase pra câmera. Levava 2 horas pra gravar um vídeo, mano. Era um negócio surreal, assim. Um vídeo de 15 minutos. Às vezes menos. E no primeiro vídeo que eu gravei, ele teve 46 segundos e eu levei 2 horas pra gravar esse vídeo. Porque eu falava a frase, aí eu não gostava. Eu falava de novo, porque eu tava nervoso, suando também. Entonação, E aí, nunca tinha feito isso na vida, né? Eu também não, mas eu tinha o meu amigo Chivas, me ajudou muito nos primeiros vídeos. Eu não tive esse hack aí, mano. Tipo, eu demorei pra aprender isso daí, mas... Então, no começo, cara, demorou muito tempo pra conseguir ser produtivo pra fazer a parada. Eu falei, se eu tô levando 2 horas pra gravar uma parada de 40 segundos, e quando eu tiver um vídeo de 5 minutos, assim, ferrou. Então... Mas aí você foi pegando as manhas. E aí eu falei, eu vou ter que largar isso daqui. Eu vou ter que fazer da minha cabeça. E aí eu comecei a me tirar da zona de conforto, em vez de ficar lendo e decorando e falando, de colocar bullets e aí falar da minha cabeça. E aí eu comecei a me soltar mais, eu comecei a desenvolver minha oratória mais também, comecei a gravar o vídeo mais rápido. E aí, começou a pegar facilidade. E aí depois, recentemente, isso tem 1 ano e pouco, a gente voltou para um modelo onde eu queria que o vídeo fosse 100% estruturado. Por quê? Quando você fala da sua cabeça, pode ser que você deixe alguma informação de fora, ou pode ser que não tenha sido explicado da melhor forma possível. Porque você está ali falando como se eu estou falando com você agora. A gente erra, sabe? Só que se eu conseguir calcular exatamente como que a informação vai ser passada e planejar ações, e eu consigo veicular essa informação de uma forma que pareça orgânica para quem está assistindo, acho que esse é o melhor cenário possível. E aí eu comecei a escrever roteiro e colocar num TP. Porque aí se o vídeo tinha, por exemplo, 20 minutos, eu levava 30 para gravar, porque estava escrito. Eu só precisava ler enquanto eu estava gravando e fazer uns gestos e parecer que eu de fato estava falando da minha cabeça. Então, isso daqui ajudou demais a gente conseguir fazer, cara, vídeos fodas. Porque mesmo antes de eu ter gravado o vídeo, a galera de animação e ilustração já estava desenhando os personagens, os cenários, já estava trabalhando em cima do vídeo porque estava pronto. Foi uma eficiência fodida no processo. Porque eles sabiam o que eles iam ver no vídeo, o que eles precisavam fazer, tá ligado? Então, hoje, agora, a gente está meio que mesclando. Eu tenho alguns vídeos que eu gravo no TP, tem vídeos que eu gravo só, no bullet também, né? Mas, enfim, é o que é mais conveniente no momento. Você falou um negócio importante sobre tomar riscos cedo. Só que o cedo é um pouco relativo, né? Quantos anos você tem agora? Quantos anos você me dá? Eu quero saber como é que eu tô. Eu te daria todos os anos. Quantos anos você me dá? Eu te daria durante os 3 anos. Depois eu costuro as pregas. Que bosta de piada, desculpa. Cara, eu acho que você tem uns 26, 27. Boa, mano. Que dia é hoje? Dia 6? Não, dia 2. O primeiro, não sei.
Perdido. Mas dia 15 eu faço 26, então eu tenho 25. Caralho, com 25 eu só fazia bosta, né? O Fabinho que tá ali atrás da câmera, ele assim, eu já lembro. montou. Tipo, mano, esse moleque, ele demorou, mas ele deu certo. E eu sigo um cara. Tá ligado? Falei, ele Até é que enfim, né, velho? Ele é meio atrasado, mas ele acabou prosperando. Né? Corri bastante risco já. E eu sigo um cara que chama Gary Vee, sabe o que é? O Gary Vaynerchuk. E ele sempre fala que nunca é tarde para você começar a empreender e se descobrir, meter o foda-se. Concordo 100%. Eu concordo 100%, mas eu acho que nós dois, a gente acabou dando certo relativamente novo, né? O quanto que você acha que ter assumido o risco enquanto você não tinha conta para pagar, não tinha filho para criar, não tinha o Potter, seu cachorro chama Potter. Eu acho que ele gosta do Harry Potter. Então, o quanto que isso foi determinante, você meter um fuck everybody, vou fazer isso daqui porque eu sou novo. O quão importante é isso? Não que se você seja velho, você não deveria começar. Mas qual a importância disso? Acho que se eu tivesse feito o que eu fiz, em qualquer momento da minha vida, eu teria resultados pelo menos parecidos, tá? Porque o jogo do YouTube ou da construção de negócio, ele não muda. Você tem que fazer vídeos que retêm, que agregam valor para as pessoas e que falam com um público específico. E construção de negócio, todo negócio vai ter uma área de marketing, um financeiro, você vai precisar gerir pessoas, você vai precisar ter cultura. Tipo, isso, ponto. Então, esses conhecimentos aplicados em qualquer circunstância, eles tendem a ter resultados semelhantes. Mas, eu tive as condições perfeitas, cara. Absolutamente perfeitas. Será? Para eu começar a extrair o melhor dessa sorte que foi concedida. Porque, pensa assim, são duas coisas. Existe um conceito do Jim Collins chamado de retorno sobre a sorte. Então, vamos lá. Tu pega um cara tipo Bill Gates. O cara é maneiro, né? Porra, ele é bom. Parece que ele entende alguma coisa. Você vai falar aquele trecho da psicologia financeira do Morgan Housel. Exatamente. Ah, moleque, exatamente. eu li esse daí. E aí, o que o Morgan Housel? Morgan Housel. O que ele fala? Eu conversei com ele, velho. O dia que o primo veio me visitar, ele tinha uma conferência com o Morgan Housel. Uau, aí eu tinha acabado de ler o livro do cara, tinha feito já vídeo sobre o livro do cara e fiquei trocando uma ideia em inglês com ele. Não, o cara conhece o Vitor Clay, tá ligado? O Morgan Housel, o Breno Perrucci. Ciclo de amigos muito aleatório, tá ligado? Mas irado, mano. Então, do Bill Gates você tava falando. Aí o Bill Gates, ele nasceu numa família estruturada nos Estados Unidos, ele nasceu razoavelmente com uma qualidade de vida decente. Ele teve acesso a uma educação que eram mais únicas dos Estados Unidos que tinham computadores. Ele nasceu no amanhecer da computação, enquanto, era uma indústria que estava com potencial para começar a bombar naquele momento. E ele teve a coincidência de quando ele viu uma revista que ele assinava, tinha uma capa com um hardware chamado de Altair, que estava falando assim, a gente vai pagar quem conseguir desenvolver o software para esse Altair. E o Bill Gates viu aquilo e decidiu ser ele a pessoa que ia desenvolver o software para a parada. Então, ele não escolheu onde nasceu, ele não escolheu a época que ele nasceu, ele não escolheu os pais que ele tinha. Ele não escolheu a matéria que ia sair no Altair. Ele não escolheu estudar na escola que ele estudou. Mas na hora que apareceu então, a oportunidade, tudo ele isso foi lá e... foi sorte. Se a gente define sorte como coisas que acontecem pra gente que não estão dentro do nosso controle, Bill Gates foi sortudo? Cara, em certo grau, com certeza. Porque se ele tivesse nascido na Zâmbia em 1512, provavelmente ele não teria tido o sucesso que ele teve hoje. Então, sim, ele teve sorte. Por outro lado, só ele sabe o quanto de estudo ele teve para conseguir desenvolver um intelecto digno de passar em Harvard. Sim. Só ele sabe o que foi você viver a pressão na pele de, depois de passar em Harvard, largar tudo para desenvolver o software de um hardware que ele viu numa revista. E aí construir uma empresa em que ele precisa gastar o próprio dinheiro para contratar pessoas para fazer prosperar. E isso é auto-retorno sobre a sorte. Ou seja, ele teve trabalho despendido proativamente para aproveitar ao máximo essa chance que lhe foi concedido. E aí você compara várias pessoas que estudaram com Bill Gates, nasceram na mesma época, com famílias com a mesma condição. Teve um brother dele que foi fazer alpinismo. O Trance, velho. Mano. Isso foi... A chance do Bill Gates de ser o Bill Gates é de 1 em 1 milhão. Basicamente, a chance de você se tornar bilionário. A chance de um moleque na idade do Trent cair em escalada era de 1 em 1 milhão. Então, da mesma forma como sorte pode fazer com que você mude a sua vida para sempre, azar muda o jogo. Ou seja, é como se a cada dia que a gente vivesse, a vida jogasse uma série de dados que vão dizer o que vai acontecer pra gente. Você pode ser uma criança de 7 anos de idade que jogou um dado que você vai se afogar numa piscina. Você pode ser um jovem de 25 anos de idade que de repente descobriu que está com câncer. Você pode ser um senhor que está subindo na laje de casa e tropeçar e acabar caindo do telhado, por exemplo. Manda um beijo pro Gugu aqui. Exatamente, eu pensei nele com Foda, 60 né? anos. Mas aí você não acha que foi uma assunção de risco exagerada?
Porque eu vejo muita gente tomando risco, acho que assim, já fez o que tinha que fazer, já deu certo, já foi bem sucedido, tem que tomar o menor risco possível. Eu concordo. Você não concorda? Porque eu acho que tem gente que não... Hoje, por exemplo, eu tomaria menos risco do que lá atrás. Mas é porque eu tenho mais a perder. Na época exatamente. Então, no caso, se você não tem nada a perder, porque você não tem nada... Você tem que meter o louco igual você fez. Meter o louco, cara. E, de novo, eu tinha todo o fundamento sobre o qual eu falava, se tudo der errado, já deu certo, velho. Eu vou ter tempo depois pra construir de novo. Então, pra mim... Você não me compara com pessoas que vieram numa qualidade de vida pior do que a minha. Você não pode me comparar com uma pessoa que não teve o ensino que eu tive. Mas tiveram centenas, se não talvez centenas de milhares de pessoas que também estavam na mesma qualidade de vida que eu, tiveram acesso às mesmas coisas que eu, até mais. E não conseguiram isso que eu tive. Mas o motivo não é porque eu sou, melhor do que as pessoas. É simplesmente porque eu decidi pegar todos esses privilégios que me foram concedidos e centralizar e focar em coisas que eu sabia que tinham um alto potencial de me gerar um alto retorno sobre aquela sorte. Então, quando você fala, mas também, né, olha o Pete, veio de, não sei se você veio de família abastada ou não, mas vamos dizer que não classe veio. Média. Classe média também, então boa. Média. Então vamos dizer, o Pete, também, né, assim, teve todo o preparo para conseguir se tornar um cara tão bem sucedido. Beleza, mas... E todas as pessoas que também tiveram exatamente essa mesma sorte que você, por que não são um Pete, tá ligado? Por que não tem uma empresa? Por que não tá cheio de funcionário? Por que não tá cheio da grana? Então, assim, essas pessoas têm que comparar, não com quem teve menos do que isso. É doido isso, né? Eu anotei aqui duas pessoas que são extremamente conflitantes. Uma é o favelado investidor, você conhece? Murilo Duarte, brothersaço, já tô te intimando aqui a vir. Um grande amigo meu, um cara que veio da bosta, uma bosta ruim, bosta fedorenta. E hoje é um cara gênio, muito bem conceituado, um cara muito respeitado. E aí, eu lembrei também que um dos caras que eu estudei na faculdade tinha dinheiro pra caralho, tinha todas as condições, fazia a faculdade que eu fiz, que era uma faculdade paga, que no caso é a PUC São Paulo, e o cara decidiu que ele ia pra Austrália pra se conhecer melhor e virou ascensorista na Austrália. Então, é doido isso, né? O cara que tinha todas as condições virou ascensorista. E o cara que nasceu na merda... Ascensorista, não tô ligado o que é. Ascensorista é aquele mano que aperta botão no elevador, velho. Total. Uau. Sabe? Caramba. Do tipo, um cara extremamente doideira, substituível, digamos assim, né? Exato. Então, é doido isso, né? Porque eu acho que em algum momento na vida de todo mundo passa alguma oportunidade e se não passar, você tem que tentar criar as próprias oportunidades, né? Perfeito, mano. E aí eu queria te perguntar o que você tá olhando pra frente, quais são os próximos passos para que eu tente copiar antecipadamente, fazer um front running, né? Boa. Cara, eu penso o seguinte, tipo, o nosso mercado, ele está cada vez mais competitivo. Então, cada dia surge uma pessoa boa que está falando sobre educação financeira, está falando sobre mercado, está fazendo marketing digital, lançamentos e tudo. Em qualquer mercado com muitos players de altas margens, então esses players eles começam cada vez a abocanhar parte desse mercado e as margens começam a diminuir. Então, cada dia que passa, fica mais difícil da gente manter o custo por lead, a gente conseguir fazer lançamentos tão prósperos, porque tem muita gente boa fazendo isso também. Então, o que vai acontecer? Naturalmente, vão sobreviver aqueles que têm produtos e serviços que são diferenciados em relação ao que a vasta maioria das pessoas estão fazendo, a um preço baixo. Por exemplo, quando você pega uma Finclass da vida aí, do Thiago, o cara pegou tipo as maiores referências do mercado, colocaram tudo numa assinatura que, sei lá, quanto é que tá hoje? 50 reais por mês, né? Tipo 39. 49, alguma coisa. Enquanto tem gente que está fazendo um lançamento de 3 mil reais também. Beleza, pode até estar dando dinheiro, mas você jamais vai conseguir sustentar o lançamento de 3 mil reais se você tem um produto que é infinitamente melhor com uma assinatura de R$ 39,90 por mês. Que tem por aula exemplo, dele, inclusive. Também tem. Tem a minha, mas a minha é bônus. Não estamos ganhando nada com isso. Não estamos. Eu tive que me deslocar pra puta que pariu pra gravar, inclusive. Você Thiago, teve que gastar dinheiro. Eu tive que gastar dinheiro pra fingir que sou amigo do Thiago. Beijo, Ti. Então é doido isso, né? Você pensa em subir o ticket e dar uma... Depende. Mas, cara, é tudo em relação ao que você consegue fazer diferencial. Quando você tem um negócio, você sempre tem que responder duas perguntas. Primeiro, por que o cliente vai comprar o que você está vendendo? Qual que é o incentivo que ele tem para comprar o que você está vendendo? E segundo, por que ele vai comprar de você, especificamente? Ou seja, você tem que vender algo que faz com que para o cliente seja óbvio que você seja a melhor opção. Ou seja, qual que é o seu diferencial. Então, a gente vê que, no caso das jovens, é desenvolver uma Finclass do empreendedorismo, para que a gente consiga trazer conhecimentos que são indispensáveis para qualquer ser humano que vai abrir negócios relacionados a marketing, gestão de pessoas, a cultura, a
por exemplo, liderança, finanças corporativas, todos esses tópicos que se você tem uma empresa você vai precisar lidar. E também desenvolver produtos com uma experiência de networking presencial, em que a gente chama jovens que querem abrir startups, querem abrir empresas, coloca todo mundo dentro da mesma sala e que a gente vai trazer conhecimentos em que eles podem aplicar na prática durante algum período para criar negócio do zero, conhecendo pessoas, tendo aulas com referências de mercado também. Então, e aí são eventos de maior ticket. Então a gente quer fazer isso nessa esteira. Uma assinatura para trazer recorrência com um produto foda com referência de mercado que vai ser no digital, online, de negócios e educação financeira e produtos de imersão presencial com ticket mais alto para trazer uma experiência foda para aproveitar o networking que a gente já tem com grandes players de mercado e aproveitar o networking que as pessoas vão fazer lá dentro desse programa para conhecerem e montar o seu time e construir negócio. Entre elas, inclusive, Entre elas, não isso. só Não ela só com dos- o Breno. Exato. É doido isso, né? Porque foi um shift comportamental que rolou muito depois da pandemia, né? Parece que todo mundo ficou em casa pra caralho, comprou curso online, fez não sei o que lá online, e agora eu percebo que as pessoas querem um pouco mais esse contato humano, esse networking presencial, e eu acho que se você acha que você estará empregado daqui a 2 anos fazendo home office, eu acho que você está fazendo uma bela cagada com a sua vida profissional. O O chat que você GPT pensa disso? aí. Pô, você pega funções que até ano passado eram completamente impossíveis de você achar que iam existir, mano. Até no meu livro, eu preciso atualizar ele daqui, porque eu escrevi uma parada que já se provou errada, por exemplo. Que eu escrevi o seguinte: as profissões que mais vão ser valorizadas no futuro são aquelas que requerem criatividade humana. São aquelas que dependem da virtuosidade do homem. Então, você ser um bom designer, você ser um bom editor de vídeo, você jamais vai conseguir delegar isso para uma máquina fazer melhor do que você. Só que aí quando você pega um software tipo Midjourney, com inteligência artificial, ou a Lensa, ou então Dall-E, que, porra, tipo, fazem imagens que você coloca, eu quero um Pikachu saltitante com olhos flamejantes com um vestido de princesa. Tá de brincadeira. Ele vai cuspir essa imagem, que não existe. Ele vai fazer exatamente da forma como você descreveu. Então, Você pesquisou isso? Só pra, não é desse só pra jeito saber que se a eu gente vai continuar sendo amigo. provavelmente é algo Eu fiquei parecido. preocupado agora. É verdade, o que tá passando na cabeça desse idiota? Mas certamente tiveram coisas até piores ali. E, cara, ele cospe, mano. Ele cospe a imagem e fica bom. Provavelmente bom do que a maior parte dos designers conseguiria fazer hoje. O que você digitou? Só pra ver. Ah, cara, Você falou, Breno. O que eu coloquei? Eu me lembro que eu queria uma thumb de um vídeo do Lula segurando uma arma. O que obviamente não tem foto disso. Eu queria, cara, seria muito irado, velho. Ele fez, posso mostrar, quer ver? Quero. Teve isso aqui também. A gente pode colocar aqui. Eu acabei não subindo essa thumb por um motivo muito simples. Bom, Bom, acho que é óbvio, né? Mas eu tô ficou tentando muito te bom. ajudar, eu tô chutando ele aqui embaixo. Tipo, vamos devagar. Pois é, peraí. Aqui, Amanhã ó. o seu canal é Se desmonetizado. liga, vamos isso lá. aqui foi a inteligência artificial que fez. Você vê que, tipo, tem alguns errinhos na bandeira, na própria arma, mas, tipo... Ele parece que ele tá com aqueles acendedor de charuto, sabe? Parece, mas é tipo, não sei se dá pra ver aqui, tá ligado? Não, Tipo, bizarro, tá bizarro. ligado? Essa imagem não existe, a inteligência artificial criou. Caralho. Então, tipo, quando você pensa, velho, qual que é o trabalho do designer hoje? Como é que ele vai conseguir se manter no mercado? Ele não vai, velho, ele precisa se adaptar. Porque vai ter uma AI que tá fazendo melhor do que ele. entendeu? Então, eu vejo que se você ficar com essa cabeça de, eu vou ser, tipo, muito bom numa só coisinha, irmão, se for um trabalho que requer criatividade, por exemplo, e que ele for possivelmente delegar uma inteligência artificial, você está afadado a entrar para o esquecimento. Então o negócio é você ver pra onde o mundo tá indo e tentar se adaptar da melhor forma. Eu acho que primeiro porque é se a mudança é muito horizontalizar. mais rápida, né, Porque, cara? tipo, uma inteligência artificial, ela faz o seguinte, ela pega um banco de dados gigantesco, mas ela é aplicada para fazer uma coisa. Por exemplo, o ChatGPT. ChatGPT, você pode falar com ele sobre qualquer coisa, mas ele vai ficar limitado a fazer texto. É isso que ele faz. Um ChatGPT da vida, ele não faz uma imagem. O Dall-E ou Midjourney fazem imagens. Só que, a partir do momento em que você tem o conhecimento de integrar um ChatGPT com o Midjourney, então isso é você, ser humano, que está fazendo, tá ligado? Você não tem uma inteligência artificial ainda que integra tudo com você. Eu quero... Porque senão vai chegar um momento que você fala, escreve a linha de código de um aplicativo que tem uma interface bonita com, sei lá, com uma Cinderela cuspindo flores, né, vamos dizer. E aí ele vai fazer isso aqui. Pode ser que aconteça realmente. Mas até lá é preciso que tenha o ser humano organizando essas diferentes ferramentas, né, que existem. É doido isso. Porque eu acho que tá evoluindo muito, mas eu acho que esse fator de originalidade nunca vai ser substituído. Porque ninguém, por exemplo, não que meu Deus, como o Pitch é único, mas eu acho que ninguém em sã consciência perguntaria se você não fosse eunuco, se você acabasse tendo um filho, o que não poderia faltar na educação dele. Que foi a primeira pergunta que eu fiz. Talvez perguntaria, Duvido. se pegasse todos os teus vídeos,
tudo que mano? você já postou nas redes sociais. Eu nunca na tinha usado a história. palavra eunuco. Duvido. Será que não? Duvido. Duvido. Eu acho que se pegasse Você acha que eu tudo sou substituível, Breno? Talvez, cara. Porque, mano, se tu pensar, a gente é nada mais do que uma inteligência artificial biológica. Pensa, se você está escolhendo a palavra eunuco, é porque em algum momento da tua vida você ouviu essa palavra, você não inventou ela, né? Eu li o dicionário quando eu era Exato. criança. Então, beleza, você absorveu isso aqui e agora você contextualizou ela num sentido que, beleza, vai se fazer valer. E aí você cuspiu essa palavra agora. Mas você não criou essa palavra. Então, a nossa personalidade é fruto de relações que a gente faz juntando experiências que a gente viveu antes, aprendizagem que a gente teve. Isso é inteligência artificial na veia, cara. Você dá um banco de dados e ela começa a tirar conclusões a partir daquele banco de dados que você dá. Então, só que a inteligência artificial tem uma coisa, não esquece, né? A gente esquece. O nosso neurônio Porra, eu esqueço direto. Nossa, cada dia é um novo dia. Como é que chama aquele filme que a mulher do cara esquece todo dia, ele tem que colocar... Do Adam Sandler, né? Total. Como se fosse a primeira... A minha vida é isso daí, como se fosse a primeira vez. Você acha que algum dia vai ter, tipo, nós podemos ficar em casa coçando o saco vendo Netflix enquanto tem 2 hologramas nossos conversando? Ou aí eu já viajei na maionese porque eu já tomei muito isso? Você sabe, tem aquela parada do Google, que é de inteligência artificial que faz, é tipo assistente virtual. E aí você quer marcar, por exemplo, uma ida ao barbeiro. E aí você fala, Google, marque uma ida ao barbeiro às 7 horas, por exemplo. E aí o Google ele vai lá, ele liga, simula a voz de um ser humano. E aí o cara que está atendendo, ele acha que é um humano falando com ele. Aí falou, opa, tudo bem? Eu queria marcar aqui um agendamento no nome de Lucas Pitt, né, para o cabeleireiro às 7 horas da noite. E aí eu vou falar, olha, 7 horas não tem, pode ser 6? E aí ele vai falar, pode ser. Então ele começa a usar todos os maneirismos, ou então todas as nuances que um ser humano realmente faz, de forma que às vezes não vai ser perceptível você estar realmente vivendo. Você ser uma inteligência artificial. Já viu aquele vídeo Transcendência com o Johnny Depp? É um filme? Filmaço, por sinal. Não. É Transcendence. Filmaço, mané. Basicamente, o cara faz o upload da consciência dele na nuvem, no Johnny Depp, e aquilo vira uma inteligência artificial. É exatamente uma inteligência artificial. Só que uma inteligência artificial que tem um banco de dados das experiências que ele teve. Só que a partir do momento que ele vai para a nuvem, ele tem acesso à internet, ele tem conhecimento infinito. E aí, com o conhecimento infinito dele, basicamente o cara ele morreu na vida real, mas a consciência dele se mantém. E o conhecimento dele, ele consegue desenvolver um laboratório, cria um novo corpo, ele consegue fazer o download da consciência infinita dele num ser humano. E aí o cara basicamente volta à vida. Então, eu acho que isso é bem plausível, cara, de verdade. Apesar de ser meio distópico, é um pouco biologicamente faz preocupante, sentido. né? Na verdade, cara, eu achei que eu era mó único, cara. Agora sim, já percebi que eu sou altamente substituível por uma máquina. Chegou a hora da gente almoçar. Já fiz o meu esquenta aqui. Eu te amo, você sabe. Tamo junto, seu velho. bosta. Somos dois. E vamos ver a Ziba E é hoje. isso, parabéns pelo trampo que você faz. Eu sou um grande fã. E that's fucking it. Fala suas redes sociais ali pra câmera. Aquela única câmera que a gente Pode acompanhar no Jovens de Negócio, canal do YouTube, @Breno Perrucho em todas as outras redes. Jovens de Negócios no YouTube. No YouTube. E Breno Perrucho, Instagram, TikTok, é isso aí. Você quer terminar com uma dança pra gente? Vamos? Vai? Vamos. Vou terminar com som Uma aqui, odalisca. acelerado. Obrigado, Brenão. Valeu, Tamo mano. junto. Vamos almoçar antes que eu tenha os ziriguidum do malandro. Ô, rapaziada. Valeu. É nóis.